Bom, vamos começar, tá? A gente vai falar um pouco da questão do Danilo Gentili. Hoje eu tô bem afiado sobre esses assuntos, que a gente fez uma entrevista de mais de 1 hora no Papo Alfa com o Bruno Gilio, tá? Do canal Social Arts, tá? Um dos caras que popularizou certos termos como o Miqueinha, moreno alto tatuado com cara de bandido, quimeras, tal. E foi engraçado, discutimos muitos assuntos, foi bem legal, foi bem divertido. E aí, né, esses assuntos que envolvem falsas denúncias ou denúncias verdadeiras em contextos de militância, enfim, ficam, né, a gente discutiu tanto que eu acho que eu tô bem fundamentado para tratar desse assunto do Danilo. Naturalmente, o assunto do Danilo é o assunto do dia, a gente pode comentar, o Danilo tá com um post aí de praticamente 500 mil de likes, é um vídeo de 46 minutos em que ele esclarece toda aquela história envolvendo o assédio ou o suposto assédio, chamem aí como preferir, do Otávio Mesquita com aquela moça lá do programa dele, que eu esqueci o nome dela, Juliana, né? O Danilo deu a opinião dele, então assim, minha opinião dificilmente vai fugir muito da do Danilo, tá? Mas vamos contextualizar o que eu sinto da história toda. A Juliana, e o Danilo deixou isso muito claro, né? Então dá pra colocar aqui nesse termo. A Juliana, ela fazia brincadeiras de cunho sexual com todo mundo, e sempre deu esse tipo de liberdade, dado que ela fazia. Inclusive, ela fez esse tipo de brincadeira com o Otávio Mesquita. A partir do momento que você cria uma espécie de um código social, em que você faz brincadeiras, em que você pega na genitália de outras pessoas, e aparentemente ela fazia isso recorrentemente, inclusive tem um vídeo dela pulando em cima e agarrando o Otávio Mesquita, meio que gera um código social de permissividade nesse sentido, né? Ela trabalha com humor, ela faz isso, e o Otávio Mesquita trabalha com humor, ele também faz isso, né? Dado que eles faziam essas coisas, me parece que eles, que entre ela e o Otávio havia esse certo tipo de confusão. O Danilo, na prática, não tinha nada a ver com isso, e acho que o Danilo, no vídeo todo ele conta, né, mas o que ele nos traz, em resumo, ele achava o Otávio Mesquita, aparentemente com razão, um cara babaca. Ele achava, porque o Otávio tinha um comportamento aparentemente babaca. E de fato, quando você assiste o programa e for assistir aquele episódio de novo, a história fica um tanto quanto estranha, porque é meio constrangedor o humor dele, descer de cima, aí faz umas piadas de, como é que é, eu malho o bíceps, não sei o que, e o píntex, tipo, sei lá, umas piadas meio boomer, assim, que envolvendo tipo, genitais, olha só, eu gosto de órgãos genitais aí, legal, piadas com pênis, tal, meio, tá, ok, entendo, piadas de vovó e tal, mas ok, né, são mundos diferentes, humor diferente. Ele faz essa brincadeira com o Danilo meio que ok, faz a entrevista com ele, jogo que segue, e aí 4 ou 5 anos depois, a Juliana, ela se pronuncia sobre o caso pro Danilo, e enfim, comenta, e o Danilo agiu de maneira muito correta, de duas maneiras. Você tá se sentindo ofendida, quer então denunciar no SBT, e ao mesmo tempo ele registra, porque ele sabe que quando a pessoa, e é um ponto, tá? Quando a pessoa, 4 ou 5 anos depois, vem com, agora eu tô ofendida, ou fiquei ofendida, tal, é porque tem mais coisa além de uma ofensa, que é o que eu acho que é o caso dessa Juliana. Ela pode até ter se sentido ofendida, novamente, eu volto a colocar. Quando você estabelece um código social, né, em que você aperta a bunda e a genitália do amiguinho, e o cara de volta, meio que, né, meio que tem uma... É meio complicado, porque essas fronteiras ali dela com o próprio Otávio Mesquita ou com outros ficam um pouco borradas, né? As fronteiras não são definidas. Então, se ela borrou essas fronteiras, ela reclamar que estão cruzando uma fronteira, eu acho no mínimo curioso. Só que as leis atuais, elas, né, a forma como a lei é construída é pra você fazer a destruição total e completa de um homem. Essa é a real. É pra você criar a destruição total e completa do homem. Então, eu acho que o Otávio Mesquita ficou meio atrapalhado nessa situação mesmo. Acho que a forma como ela colocou o Danilo baixa, vil, escroque. Eu acho que ela é uma escrota. E, enfim, ela é uma escrota, tá? O que ela tá fazendo é uma coisa de uma pessoa escrota. Não tenho muito a dizer, tá? O fato dela colocar o Danilo escroto e o fato dela ter feito isso depois vir com o papo de a Dani Calabresa que é branca, porque ela foi fazer a denúncia no momento que o Danilo Gentili mencionava o caso do Márcio Smelling, né? Com a Dani Calabresa. Me soa oportunista. O Danilo se defendeu muito bem, o Danilo agiu correto com ela. O Danilo mostrou ser um ser humano superior aos demais nessa história em muitos graus de magnitude, tanto do ponto de vista da sua humanidade, né,
ser humano melhor, né, humanidade, o seu trato com o outro, sua empatia até pra moça, tanto em não ser trouxa diante de alguém que adota um comportamento errático, que é o caso dela, né, uma hora não é nada, uma hora passa a mão na bunda do outro, da outra ela sente abusada. O Danilo foi lá e se protegeu e fez tudo certo. Por quê? Porque em algum momento poderia vir uma merda. E aí a merda veio, ele tava todo resguardado, ele deu uma aula. Ele deu uma aula de um ser humano que se comporta numa sociedade que as pessoas não têm mais confiança umas nas outras e que não existem mais, vamos dizer, sistemas de relacionamento social básico, ou seja, ela é uma pessoa que é traíra, é uma pessoa perigosa, então você tem que ficar permanentemente se defendendo. E o Danilo é um cara que se mostrou que ele sabe se defender, ele tá muito de parabéns, tá? Não é que ele tá pouco, ele tá muito de parabéns. É uma atitude muito decente. Eu não consigo vir na linha, ai não, olha, nossa história é o Otávio Messi. Tá todo mundo louco pra fazer discursos, criando vítimas muito fáceis e heróis fáceis. A única pessoa certa nessa história é o Danilo Gentili. Essa Juliana não presta. Eu volto a repetir, essa Juliana não presta. A única pessoa que presta nessa história é o Danilo Gentili. Essa moça não presta, o Otávio Mesquita é um babaca, e a história que tá aparentemente colocada é a de que ele é um babaca. E é isso, né? É triste viver num país, ou viver num mundo hoje em que as relações sociais se dão nesses termos, tá? Eu não consigo achar isso natural. Definitivamente não consigo achar isso natural. Enfim, vamos lá. Eu considero o comportamento dela um comportamento também, né, que tá um pouco velho, né, dado que essa cultura das denúncias e do denuncismo militante e tal, fora do Brasil ele já bateu no teto. Igual o discurso woke em geral, ele bateu no teto. Então vocês podem perceber que quando ela fez a declaração sobre o Otávio, as pessoas correram à internet pra demonstrar que ela também se comportava dessa maneira, né, com esse humor genital, né, eu vou chamar de humor genital, esse humor de ficar falando de pênis, vagina e apertando nas genitálias alheias ou na bunda dos amiguinhos, né. Tudo que eles fazem esse tipo de humor esquisito e tal, ela gostava desse tipo de humor, as pessoas acharam os vídeos e começaram a relativizar, tipo, atendi, né? Porque a palavra estupro, galera, é uma coisa muito forte. O estupro é um dos crimes mais horrendos e hediondos, então as pessoas não podem brincar com isso, né? O fato dela, né, diante de um crime tão grave, se manifestar tanto tempo depois, o fato dela ter esse tipo de comportamento, né, de fazer essas piadas e o cara ter feito essas piadas e tal, e o fato de depois ela querer tacar o Danilo Gentili na berlinda, agora que ela é uma militante, que isso precisa ser colocado, agora que ela é uma militante, agora que ela quer misturar militância com a atividade dela, após não trabalhar mais no SBT, né, ou pelo menos trabalhar com o Danilo Gentili, me sou escroque. Aí vocês me desculpam, me sou escroque, não tenho zero empatia por ela e é isso, né, não consigo... Que o trechinho dela. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade, ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade, e eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. É impressionante, né? O Danilo tem que vir a público, expor as conversas, porque como, né, esse dia coisa, a palavra da mulher é o que importa. Então, ela foi com a sagrada palavra dela. Então vai o UOL, que é esse site de notícias barbante, vagabundo, de baixa qualidade, promotor de ideias ruins e também de fake news. O UOL vai dar o espaço pra ela falar as verdades dela, né? Então ela vai lá e joga de uma maneira em que o Danilo Gentili é um racista. Então o Danilo Gentili é um racista na cabeça dela, tá? E agiu de maneira racista pra proteger um outro cara que abusou dela. Sendo que a gente já entrou, né? Assim, o vídeo do Danilo explica a história, assim, é um primor de narrativa o vídeo do Danilo. Deviam fazer um filme do vídeo do Danilo. Ela pega, né? E coloca as coisas, né? De uma maneira simplista, né? Tipo, se fosse uma mulher branca e rica, né? E aí quando tá provado que o Danilo fez tudo aquilo que ela disse que ele deixou de fazer por ser racista, eu só posso dizer que ela é um ser humano horrível. Ela é um ser humano vil. Ela é um ser humano baixo. E eu só posso dizer que essas causas identitárias, elas são usadas única e exclusivamente para alimentar rancores e para gerar a promoção de gente vagabunda. Então você vê que ela usa o termo lá, né, classismo, né, se eu fosse rica, e racismo, se eu fosse branca, como um instrumento para dizer que o Danilo foi sexista, machista, né, além de racista e classista, tá, para depreciá-la. E aí quando eu vejo que ela dá essa declaração com o objetivo de atingir o Danilo, me parece que o foco dela, na verdade, é se vingar do fato dela não trabalhar mais com o Danilo. Então ela instrumentaliza uma denúncia
de ordem sexual contra um homem para atacar outro homem, possivelmente por conta de uma vingança. E aí a gente sempre se lembra, o que eu falei agora, coisa de 1 minuto atrás, né? Estas causas, em grande medida, servem para fundamentar os sentimentos de rancor, sentimentos de inferioridade, de inveja de pessoas ruins. Então você tem aí essa moça que ela é uma pessoa ruim, usando, né, dessa série de argumentos, essa série de elementos, para tentar gerar dano a outra pessoa. Eu só posso falar que essa pessoa é um escroque, só posso falar que essa moça não presta, que essa moça não devia arrumar emprego em lugar nenhum, porque ela não é um ser humano confiável. Isso é muito escroto, isso é muito escroto, isso é muito escroto. E aí, né, humor de cunho sexual, de passa a mão na bunda de um, de outro, ela fazia também, ela fazia esse tipo de humor, ela fazia esse tipo de humor! Esse é o ponto. Eu não sou advogado do Otávio Mesquita, não tô nem um pouco afim de ser advogado do Otávio Mesquita. Eles que se virem lá na justiça, isso não é problema meu, mas definitivamente, né? Ela criou o código de relacionamento entre adultos, né? Dessa maneira. E agora tá aí assim. O Danilo falou, cuidado, Renan. Cuidado com o quê, cara? Eu acho ela uma escroque mesmo. Eu acho ela. É escroto o que ela fez com o Danilo. Pô, eu acho isso escroto demais. Não tem outra palavra. É escroto mesmo. Que é isso, cara? Como é que pode? Porque esse tipo de gente como ela não tem nenhum pudor em tentar destruir a vida de uma pessoa, entendeu? Ela não sabe que existem, por exemplo, se ela tá cancelando o Danilo, talvez ela esteja construindo um caminho para que anunciantes tirem anúncios do programa dele. Existem famílias, Juliana, que trabalham naquele programa. Famílias inteiras que dependem lá do ganha-pão do programa do Danilo. Existem carreiras que estão sendo construídas, pessoas estão sonhando com aquilo. E você, quando se comporta como uma escroque, mentindo sobre o cara, se atinge diretamente não só ele, mas as pessoas que trabalham ao redor dele. Por isso que eu digo que essas pessoas são ruins. Isso é mal, isso é baixo, tá? E aí não tem consequência. Então ela joga essas coisas lá, não tem consequência? Tem que ter muita consequência. Teve agora, recentemente, um caso do Arthur. O Arthur talvez tenha mencionado hoje na live dele. Aquele caso em que ele foi julgado, né? Não, nem foi julgado, né? Umas promotoras estavam acusando ele de, sei lá, algum tipo de racismo no áudio dele, ou equiparar o áudio dele a racismo por conta das declarações sobre as ucranianas. Nem existe o tipo penal disso. Foram duas promotoras de um grupo de promotoras feministas. Olha que legal, tem um núcleo de promotoras feministas no Ministério Público de São Paulo. E elas metem isso pra quê? Pra tentar destruir a vida do cara. Fica impune. Então, elas estudaram direito, elas recebem uma nota do governo de São Paulo, uma nota, uma fortuna. O promotor recebe uma fortuna pra não saber estudar a porra do Código Penal, aí sai escrevendo umas peças de, assim, toscas, pra dizer o mínimo. E aí, não, vão pra cima desse Arthur aí. Perdemos, porque, né, nem foi acatado. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Não pode. Aí o pior, se um dia der uma merda pra um promotor, um juiz, não, tudo bem, você vai ser aposentado precocemente, tô com seus vencimentos tudo certo. Entendi, que delícia, né? Vamos bancar pra você não fazer porra nenhuma. É um país maluco. Isso aqui é um país maluco. Eles brincam de destruir a vida dos outros assim, ó. Por isso que essa mentalidade woke, a mentalidade da esquerda, essa instrumentalização dos rancores que a esquerda faz, é algo nocivo que precisa ser destruído. Nocivo que precisa ser destruído, tá? As pessoas que agem com essa perfídia, especialmente agentes públicos, mas em geral todos, precisam ser punidas de maneira muito severa. Uma sociedade séria tem que puni-las de maneira muito severa. E, cara, é o mundo que a gente vive, né? É um mundo doentio. Essa Juliana, cara, ela tá sendo agora exposta ao escrutínio público, e depois do vídeo do Danilo Gentili, ela tá devastada. Devastada. Não há o que dizer. Ela tá devastada. Não há como ela confrontar, porque o Danilo apresentou provas, áudios, e-mails, trocas de mensagem. Assim, o Danilo documentou tudo. Ela tá destruída no campo de batalha. O primeiro jogatino disse: Juliana sabe muito bem o que acontece na cadeia com o Jack. Exatamente, tá? Ela tá... e ela não merece trabalhar em lugar nenhum sério mais. Mas adivinha, com esse tipo de denúncia, talvez ela ganhe uma chance na Rede Globo de televisão, tá? Ou em algum tipo de agrupamento de esquerda no mundo do showbiz, porque esses caras têm o dinheiro. E por mais que eles vivam uns denunciando uns aos outros, igual a Calabresa com o Melin, né? Denúncia falsa, descoberto denúncia falsa. Ó, eu paguei minha língua. Eu ataquei esse cara, porque esse cara sempre foi um escroto. Esse Márcio Melin é um escroto, tá? Mas dito isso, né? A história não era o que foi contado. Vamos pegar outros casos aí. Eu tô curioso pra ver o futuro, como vai ser o caso do Silvio Almeida com a outra, né? Porque eu quero que ele se dane, né? Ele é um cara que vive instrumentalizando ódios. Mas, né? Vai que, né? Eu confio na opinião dessas mulheres aí.
Quando eu vejo as mulheres, eu não confio em nada da opinião delas. Lembra, a Aniele Franco, amiga das ONGs ligadas ao narcotráfico, tá fazendo uma denúncia sobre alguém. Galera, honestamente, eu não acredito. Eu não acredito, tá? Nada que venha da Aniele Franco, eu vou acreditar. E olha que o outro lado é o Silvio Almeida, entendeu? Quer botar algum trecho do Danilo aí, Riso? Você viu que você tá com um trecho separado? Eu não separei exatamente, eu botei aqui no meio. Tá, você que manda. Não, você que... Vou botar o finalzinho só, eu acho. Na justiça, a minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Se tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Vamos acabar com essa história logo? Manda pro SBT. Essa sempre foi minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Eu quero fazer a denúncia, ela não quer. O João quer fazer a denúncia, ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails pro meu advogado, estão vendo os prints? Sabe o que meu advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser a gente faz, se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. Até que uns 2 anos atrás, eu acho, isso foi 2020, aí 2022 ou 2023, acho que foi 2023, eu vou entrevistar a Iris Abravanel. O Otávio Mesquita não respeita a minha ordem, o meu pedido dele não entrar no programa. Ele invade o bastidor do meu programa e eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim. Ele não vai falar mal da Juliana, ele fala mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, deu um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só pra que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Ela falando, uma filha da puta, né, cara? Desculpa, tem uma coisa de filho da puta, né, cara? Que coisa vil, Nada melhor do que a verdade pra pegar essa carinha de falsa indignação. Ô Danilo, se eu fosse branca, né? Que coisa de filho da puta. Não vem ódio no coração de vocês? Ódio puro, que coisa escrota, cara. Que coisa vil, que coisa baixa. Olha que coisa baixa, cara. Vocês entendem? O Danilo, pra não ter a carreira dele destruída, precisou se defender, juntar as provas, sabendo que poderia lá na frente ser atacado. Ou seja, que sociedade vai ser baseada em confiança quando as relações humanas passam a ser constituídas pela perfídia? Em qualquer momento você pode ser alvo de uma acusação canalha. Isso é muito... Gente, isso é destruição de qualquer capacidade de relação entre homem, mulher, amigos de toda sorte. Vamos continuar, mas que eu vou te precisar de uma reflexão sobre isso. Dá o play. A moção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tire as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... realmente, Juliana, como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então, não dá pra falar que você é negra e pobre porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, eu realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida, você me pegou nessa. Nossa, tá bom? Senhora. É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Calma aí, Danilo, calma aí, eu sou militante, não enfio faca na costa de ninguém, minhas costas tomam faca. Eu sei, ele tá falando desse tipo de militância identitária, claro, mas tão nítido, né? É tão baixo. Então veja só, recentemente saiu um projeto, né? Tem um projeto de lei andando, tocado não por uma solista, tá? Mas por uma deputada do Republicanos. Da seguinte natureza, se uma mulher fizer um BO, né? A mulher trabalha num lugar, faz um BO contra alguém no trabalho, fui alvo de um assédio, fui alvo de não sei o quê. Ela ganha estabilidade de 6 meses. Estabilidade de 6 meses, tá? E existe, projeto das 6 meses de estabilidade de mulher que relatar assédio. Então aí a empresa vai ser obrigada a manter ela trabalhando lá por 6 meses, né? Porque vão começar a fazer as apurações daquilo. Que lugar vai querer contratar mulher? Que lugar vai querer contratar? Ainda mais em postos de gerência. Não vai. Não faz sentido racionalmente um lugar contratar mulher. Na verdade, acaba não fazendo nenhum sentido você contratar nenhuma minoria que pode se sentir permanentemente ofendida e ficar te exigindo na justiça qualquer coisa, dado que a minoria dá um berro. Vocês não viram ontem? Tava Duda Salabert, né? E Erika Hilton, meu passaporte! Porque, né? É um mundo dessas falsas indignações, dessas fingições, da mentira instrumentalizada. É uma canalice atroz, né? Outro dia tava a Tabata Amaral lá, eu adoro o argumento dela. Não, né? Não precisa... Olha só, tão adulterando o que eu tô falando, né? Meu projeto é sobre não precisar do corpo de delito só quando tem provas suficientes. Eu adoro provas suficientes. O que é uma prova suficiente? O que é uma prova suficiente? Existe, né? Como é que é a prova suficiente? Fica aberto ali pro agente
decidir, não, isso aqui é prova suficiente, não, isso aqui já não é prova suficiente. Qual o conselho? Não, cara, é uma denúncia séria, muito séria, ela vai ter que ser tratada na gravidade. Porque é grave mesmo a denúncia. Se tá indo pra uma denúncia dessas, ela é séria, vai ter que fazer os procedimentos mesmo. O que a gente tem claramente está demonstrado é uma indústria da mentira, uma indústria da perfídia. E aí tem, né, os nossos, né, produtores de lei, estão aí, né, tome. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É o mundo da mentira, cara. É o mundo da canalice. A gente tem que combater esse mundo. Recentemente, na Inglaterra, né? Eu falei ontem na live também, mas vale a gente fazer esse repeteco aqui. A Inglaterra falou o óbvio, né? Um juiz da Inglaterra determinou, ó, veja só, que mulheres são mulheres biológicas. Gente, pode ser que derrubei o programa, atenção, hein? Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans. Eu vou ser bem claro, não existe mulher trans, cara. Essa é real. Mulher é mulher, cara. A gente sabe, todo mundo sabe que é uma mulher. Como acho que eu tô falando em termos gerais, né? Mulher é mulher. Tá? Mulher é mulher biológica. Dá filho, dá luz, sacou? Igual homem. Não, homem é homem, mulher é mulher. Todo mundo sabe disso. Vamos ser honestos, todo mundo sabe disso. Não vamos ficar com essa... Porque eles querem te colocar num negócio de loucura. Não, porque um homem trans pode dar à luz. Homens podem dar à luz, tá? Existem mulheres que não menstruam, né? Existem mulheres que produzem esperma. Sabe, porra, é uma gente maluca e perversa que querem transformar a exceção em norma. E aí quer obrigar a norma a se adaptar à exceção. Eles querem transformar a exceção em norma o tempo todo, a todo custo. A exceção precisa virar norma e você tem que se adaptar à exceção, a ponto de você ficar maluco, a ponto da sua vida ser determinada pela exceção. Ora, isso é perversão, isso é maldade, isso é crueldade, especialmente quando feito com criança, que é o que essas pessoas adoram fazer, né? Vamos lá, o Léo Lins deu opinião, vamos ver a opinião do Léo Lins sobre o caso. Que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, é um... Que filtro é esse no Léo Lins? Eu não sei, ele só gravou com a bunda dele. Ô, Léo Lins, você é boiola, Léo Lins? Eu vou mandar pra você, virou boiola, Léo Lins? Filtrozinho de... Que é? Ô, Léo Lins, virou boiola? Alguém avisa o Léo Lins, você virou boiola. Tem que dar um toque nele. Relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band com outra produtora. Era uma produtora nada a ver com a SBT, era uma produtora argentina. Foi feito um concurso para ter uma assistente de palco. E os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades. Ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais. Ótimo, maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Rapaz, assim, muitas pessoas falando muitas verdades, né? Lembrando que o Léo Lins, o Danilo são caras permanentemente cancelados. Também, eu queria, a parte que tem os áudios ali, o péssimo Rafael Rizzo tá estragando minha audiência. Instagram, vamos lá. Chile. Só a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, tá? Mostra o número de likes que tá isso aí. Você não consegue ver? 8 milhões de views. Tava com 450 mil likes a coisa de 1 hora atrás, tá? Ou seja,
claramente o Danilo, ela não vai conseguir buscar esses números do Danilo, ou seja, o Danilo conseguiu restabelecer a verdade, graças a Deus. Tá, mas vamos lá, vamos ouvir mais um pouco dele. Eu só pensei uma coisa, eu vou estar ao lado da pessoa que tá na minha equipe, da pessoa que está comigo. Ouçam a conversa. Vejam um ponto do Danilo sobre isso, tá? Vejam que a posição dele o tempo todo é uma posição de líder de grupo. Sim. A posição do Danilo é, ai meu Deus, não, olha só, como é que vai ficar com a minha equipe? Como é que eu protejo a minha equipe? Em determinado momento ele fala, ele sofre as consequências do Otávio Mesquita por não deixar o Otávio Mesquita circular na equipe dele. Então o foco dele é a proteção do time e da equipe dele. Então o Danilo age de maneira honrada e correta com os dele, com o time dele, o time do programa dele. A moça trai o programa dele, ela trai a confiança dele. Para mim, a desonra, a perfídia, uma coisa que ela faz, é comparável aos piores crimes. A desonra e a perfídia são as coisas mais baixas que o ser humano pode ter. Então o comportamento dele é nobre nesse sentido. E várias vezes as pessoas, especialmente hoje em dia, quando no conjunto de valores vigente nesse mundo que nós vemos, tolerância é mais importante que honra. Eu não consigo achar em nenhum sentido que tolerância é mais importante do que honra. Ou seja, entre ser intolerante ou ser honrado, serei sempre honrado, mesmo que precise ser às vezes intolerante, entendeu? Honra ou diversidade. Diversidade. Então assim, o sistema de valores da sociedade que a gente vive hoje é um sistema doentio. E aí, cara, esse sistema doentio, ele permite, tá, que você haja de maneira desonrosa em nome desse conjunto novo de valores que são colocados no topo e que é fictício, porque nenhum ser humano acha que honra é menor do que tolerância. Todos os seres humanos sabem, qualquer pessoa, é inato ao ser humano. Para um homem, o cumprimento da palavra, eu falei outro dia, né, o cumprimento da palavra é um ato essencial. Nessa lógica de hoje, você mentir e descumprir a palavra é válido caso você faça isso em nome, sei lá, da luta contra o machismo, entendeu? Então, entendi, eu posso ser desonroso e não cumprir a palavra em nome da luta contra o machismo? Sim, pode. Você pode mentir e destruir uma família em nome da luta contra o machismo. Ó que bacana. Por quê? A nossa sociedade incentiva isso. O nosso judiciário incentiva isso. As nossas marcas incentivam isso. Não, atualmente você vai construir uma sociedade que ela é doente, é uma sociedade pervertida, ok? Pode dar o play. Conversa, eu falo de novo. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, e aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia, né, da situação. Eu tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal. E aí me deu gatilho, foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porque... Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava a mulher então, do dia, né? Certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, e sinceramente, eu não quero nada desse homem. Não, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei. A esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu eu vou ficar quieto. Em nome da instituição, eu vou ficar quieto, tá? A gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e você se sinta bem. Então a gente tem que Mas eu não quero estar diante da justiça com esse cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você sentir que foi justiçada. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda me incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz e muito mais que foi assediado, entendeu? Isso pra mim, João, você sabe. Isso eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro, eu não quero que isso venha público por mais que foi. Eu não quero nada, eu só fiquei magoada, é só isso. Então, Juju, é o seguinte, óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar
primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou fazer qualquer coisa dentro do nosso programa. O Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Eu tava do lado, e pra mim o que eu vi Só foi que um velho o cair abuso da corda e maior- ficar mexendo a mão, entendeu? O abuso maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Ele vai falar, imagina. Mas calma aí, calma aí. Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar pra uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim. Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho do... Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando a gente falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver assim. Eu vou comentar, né? Tem uma produtora de conteúdo americana, Dasha Nekrasova, né? Vai dando play. Eu vou falar a forma como ela fala. Eu vou botar aqui um tweet da Dasha, tá? Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana. Acho que até fala assim, me desculpa, sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Ele fala isso sim e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Ele não saiu antes. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver esse SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode. Quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja o Otávio. Independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco, entendeu? É pouco pelo que ele fez. Mas eu não quero mexer com esse cara, entendeu? Foi só um desabafo e foi muito bom. Alô? Alô? Deixar você fora, cara. Eu sei. Assim, cara, Ju, independente de Deu uma qualquer caída coisa. aqui. Oi, Danilo. Tá. Então, eu acho que a gente não pode deixar quieto. A Juliana Mas não foi pode ficar importante mal. eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa. Agora que vocês sabem. Sim, porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Foi Mas isso exatamente mexeu o que com eu você. pensei. Você entendeu? Mas isso realmente, agora você me falando, eu fico assustado porque eu me sinto mal porque eu não entendi a sua mensagem. Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Porque eu nunca falei. Então, todas as vezes que você comentou alguma coisa do Otávio, você falou do tipo, eu vi o bode desse cara. Exatamente, mas até aí, isso a gente não pode deixar acontecer. Mas até aí, vir a Juliana e falar que tem bode do Otávio, o que eu respondo é, eu também. Quem no SBT que não fala que tem bode do Otávio? Pois é. Então assim, uma coisa é ter bode, outra coisa é ter essa mágoa, porque eu tenho bode porque ele é chato, ele é interesseiro, ele é oportunista, ele é pegajoso, né? Eu tenho vários problemas eu ter bode, mas eu não tenho a cicatriz de ter sido assediado por ele, porque como o João relatou, o que aconteceu? Ele cai da corda, fica mexendo a mão, fala sem querer passei a mão, eu achei que era uma brincadeira. Tem 20 dias que a ex-funcionária dele assediou ele. Eu pensei muito. E acho que não foi o lance da Dani, foi por essa mina, então eu já tava meio... por fora, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu também tô sabendo. É um programa lá da madrugada dele, teve uma ex-funcionária que pediu as contas e abriu o jogo de que ele assediou ela e abafou, e não foi pra lugar nenhum esse assunto. Então assim, eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio. Juliana, esse é o ponto, né? Assim, ela tá acusando o cara de estupro e ela não quer de maneira alguma levar isso pra justiça. Eu cito ou não cito a declaração da Dasha Nekrasova? A Dasha Nekrasova é uma influenciadora de direita, ela era de esquerda, ficou de direita, né? E ela fala muito sobre certo tipo de... Não tô falando que é o caso dessa moça, né? Mas tô falando das citações de meu peitinho durinho que ela usa. Ela faz questão de falar nesses termos. A Dasha tira onda de certos tipos de militantes feministas usando o seguinte termo: stop sexualizing my tight wet pussy. Tipo, para de... Fala em inglês, né? Fica aí. Que é uma coisa meio assim, cara, vai... eu acho isso tudo muito... Esses áudios, tá? Revelam muito mais do que eles realmente revelam, tá? Esses áudios, assim, revelam uma atitude correta, objetiva e direta da parte do Danilo Gentili. Correta, objetiva e direta. Uma atitude protetiva
retrospectiva. E eu acho estranho, né? Eu entendi. Ela se lembrou 4 anos depois da história porque deu gatilho? 4 anos depois porque deu gatilho vendo a história da Calabresa. Eu não nego que o outro fez essas coisas, tá? E ele é invasivo e tal. Também não nego que ela fazia as mesmas coisas que ele. Ela e ele faziam as mesmas... É o tipo de humor ali deles. Mas ali ela chora com o Danilo, né? Pedindo ajuda, querendo abrir. E aí depois ela acusa. Então, me parece... Quando eu faço uma leitura retrospectiva da história, me parece que em praticamente todo momento ela tá de má fé. Não sei se você concorda, Rizzo. Joga aí a palavra pra você. Cara, realmente é muito estranho isso. Não é? Esses áudios são em 2020, né? 2020. Estamos agora quase na metade de 2025. Então, em 2020 ela faz isso, né? Mas então, ora, por que ela não acusou se foi disponibilizado a ela essa possibilidade? Entendeu? É isso. Vamos lá. Você citou a Dasha Nekrasova, eu achei que o chat gostaria de ver uma foto da moça. A Dasha Nekrasova é uma grande ativista hoje de direita. Ela tem um bom podcast com esqueci o nome agora da outra. Ana Carla, um nome meio armênio, aparentemente. É o Red Scare, tá? Elas são... É divertido ali. Mas eu acho, tá? Assim, esse caso é um caso bem bizarro. Eu acho que o Danilo Gentili tá de parabéns pelo comportamento, tá? E vocês têm que entender, assim, que nesse mundo estranho você acaba tendo que se comportar dessa maneira. Então, veja como é que nós estamos agora do ponto de vista da relação homem-mulher, que essa é a relação mais machucada e destruída de todas, tá? Essa moça faz isso e obriga que o Danilo Gentili pra se defender. Ele não tem nada a ver com a história, o Danilo Gentili não abusou de ninguém. Ele é um terceiro sendo colocado na história como racista, racista, classista e possivelmente, um cara que releva aí a crimes sexuais, né? O foco dela, me pareceu, ali no UOL, não atingiu o Otávio Mesquita. O Danilo Gentili é em ordem de magnitude algumas vezes maior do que o Otávio Mesquita. O objetivo me parece maior em atingir o Danilo do que o Otávio. Tá? O Otávio, naturalmente, né, o alvo da denúncia, mas me parece que o drama é maior que o Danilo. Me parece que o ódio colocado por ela ali naquela fala, o olho dela brilha, é com o Danilo, né? Eu acho isso, né, é complicado. Eu acho isso complicado. Quando você traz esse tipo de pessoa pra perto, você pode esperar todo tipo de coisa bizarra, né? E o House Branco falou, confiar em mulher nos tempos atuais é brincar de roleta russa. Olha, nós vivemos num país, pensa assim, né? Eu sempre fui contra a justiça do trabalho e a CLT. Por quê? Uma das premissas do direito do trabalho é a ideia de hipossuficiência, que é a mesma coisa da teoria das minorias, né? O trabalhador está numa posição de menor força do que o empregador, portanto a justiça tem que ficar o tempo todo equiparando essas relações. Então não existe mais equidade nas relações, não existe palavra dada. Existe um lado que é permanentemente vítima e que ele tem menos força, então você precisa usar a justiça para não ser justa. Então a palavra não vale. E aí todos os incentivos dentro da justiça trabalhista são dados de modo a fazer com que um lado tire o dinheiro do outro, mentindo. Inclusive assim, o cara entra com a ação, se ele perdeu não perde nada com isso. Então, a justiça trabalhista criou um instrumento de destruição da economia e da construção da mentira como instrumento de ganho. E aí a população, homem, mulher, tal, e toda uma geração de advogados trabalhistas ganharam muito dinheiro, vamos ser honestos, roubando empresário. Juízes, sindicalistas, advogados e funcionários se ajuntaram com uma legislação filha da puta feita por aquele escroque, aquele câncer chamado Getúlio Vargas, tá? Pra roubar pessoas que geraram emprego no Brasil. Então, pessoas que ficaram gerando emprego no Brasil nos últimos 60, 70 anos, tá? Ficaram sempre com uma faca no pescoço por conta de uma legislação filha da puta. Que é essa legislação trabalhista, é uma legislação filha da puta. Então, você olha os instrumentos, né? As pessoas fizeram o uso desses instrumentos, esse sistema de incentivo, tá? Pra tomar dinheiro dos outros com base na mentira, que é o sistema da justiça trabalhista, a legislação trabalhista, é o direito trabalhista brasileiro. E aconteceu, milhares de pessoas fizeram uso disso. O Brasil é o país com o maior número de processos trabalhistas do mundo. É o país com o maior número de processos trabalhistas do mundo. Sempre foi assim, o Brasil tem mais processos trabalhistas do que todos os outros países do mundo somados. Várias empresas gringas tiraram negócio daqui, simplesmente porque não faz nenhum sentido ter negócio aqui. Então, ora, se você cria incentivos, tá? Cristalizados em lei, para que as pessoas ajam de maneira desonrosa, adivinha, as pessoas vão agir de maneira desonrosa. Então, os instrumentos estão aqui, para que mulheres ajam de maneira desonrosa. Porque você vai criando, igual na justiça trabalhista. Olha, essa relação homem-mulher, o homem é sempre mal, a mulher é sempre ruim. O homem branco é sempre mal, o negro é bom. Então, você vai criando homem forte, mulher fraca. Branco forte, negro fraco. Então, temos que ficar equilibrando. Tudo bem, você vai criar uma relação de ódio e de desconfiança das pessoas. Que é isso, né? É isso. Isso é doentio. E você cria uma sociedade ruim. Ninguém confia em ninguém, né? E aí nós estamos aumentando, porque o nosso STF, essas coisas nem passam mais no Congresso, esse tipo de legislação. Só essas legislações ligadas à mulher, em geral, passam tocadas pela Damares. Ela em si, outro câncer. A Damares é um câncer. Eu lembro, a Damares é uma bosta, uma porcaria. A Damares, tá? Incentivadora
controle dessa legislação toda. Quando o feminista incentivava essa merda toda. Essa porcaria dessa Damares, essa retardada. Botaram uma idiota, que a Damares sempre foi uma idiota. Você imagina que aconteceu o quê, né? Uma idiota num governo de um idiota ficou fazendo idiotice, né? Tanto que o governo Bolsonaro foi super incentivador dessa agenda merda. E aí o mundo, né, ou melhor, a sociedade brasileira como tá, ela vive disso. Ela vive de traição, de mentira, de enganação, de pose, de fingição, de mentira. Não é uma sociedade baseada em confiança. As pessoas vão se odiar umas às outras. As pessoas se odeiam umas às outras, né? Parabéns, vamos muito longe assim, tá? Isso tem que ser destruído. Toda essa lógica de vitimização e separação, clusterização e criação de lutas artificiais, ela gera uma sociedade que não dá pra você, por exemplo, criar complexos de confiança. O que é uma empresa? A empresa é um complexo, uma organização social em que pessoas se juntam para atender, através de produtos e serviços, demandas e interesses de outras pessoas. Para você funcionar dentro desse sistema complexo, você tem que cooperar. E a cooperação precisa de um determinado grau de confiança para que ela funcione bem. Quando você, na hora de cooperar, passa a desconfiar um dos outros, a cooperação fica prejudicada. Então a empresa vai funcionar pior. As relações entre empresas e pessoas vão funcionar de maneira pior. E a sociedade como um todo vai funcionar de maneira pior. O Brasil é uma das sociedades em que as pessoas menos confiam umas nas outras. Aí você vê isso. Juros é alto, alta judicialização. Ninguém confia em ninguém. E a gente vive nisso, né? Ninguém confia em ninguém. Antigamente, no tempo dos nossos avós, era comum ter o fiado. Você ia lá na loja e tinha um fiado. Hoje não existe fiado. Fiado só amanhã, né? E isso, cara, não digo que não exista no seio da população isso. Até existe. Mas o Estado brasileiro trabalhou por anos, são quase 100 anos, incentivando que uma pessoa não confie na outra. Eu dei o exemplo da justiça trabalhista. A justiça trabalhista é construída de modo a permitir o roubo, o saque de uma empresa por parte de uma ação organizada entre funcionário, sindicato e advogado. Quantos casos não são assim? Né? Não, chama uma testemunha, chama um outro funcionário que vai lá mentir pra ajudar o cara. É uma indústria construída pra assaltar a empresa. É isso. Todo mundo sabe, tá? Legislação filha da puta destruiu, né? Todo mundo fala, acabou a indústria brasileira. São várias razões. Uma delas a justiça trabalhista. Uma delas a justiça. E a CLT também, que é uma porcaria. Então, nós não podemos nos esquecer que tipo de país é construído, tá? O país dessa Juliana, né, é o país em que ela acha que vale a pena ela instrumentalizar os rancores dela, usando um discurso de ativista, de militante de esquerda, e aí dane-se, né? Não tem consequência, né? Não tem consequência o que ela fala. Isso é muito canalha. Muito, muito, muito canalha, muito baixo. Quer continuar assistindo? Dá mais um playzinho, vamos lá, vamos ver. Ele nunca mais vai no programa. E pra falar bem a verdade, tá aí o João que não me deixa mentir. Há um tempo ele tá pedindo pra ir no programa, eu tô falando que eu não quero. E há um tempo ele tá me chamando pra ir nas coisas dele, eu tô falando que eu não quero, porque eu também tenho o bode desse cara. Agora que ele nunca mais vai mesmo, entendeu? Então, assim, se você acha que a gente vai tirar você do palco do programa pra receber ele, você tá maluco? Então, assim, isso acontecendo já me causa um tremendo alívio. Mas eu só acho que isso, não pode parar por aí, Juliana, porque você ficar com uma cicatriz assim, não sei, eu acho que... Enfim, eu também não vou tirar o seu lugar de ação, porque a ação tá na sua mão, eu tô aqui pra apoiar. Porém... O que você decidir, eu vou com você, entendeu? Que tem nome, foi um tormento pro pessoal acreditar. Entendi, mas a princípio, só de eu não precisar, e se for o caso, eu vou abrir pro SBT pra não gravar com ele, porque já rolou bake-off também. Juliana, mas aí você não... Isso aí, cara, eu falo. Então, por favor. Eu vou negar pra sempre. Tá. Qualquer participação que ele esteja presente, então, já vai ser de um grande grado, porque eu não quero nada dele. Nem pedido desculpa, nem nada. E aí, o João, você estende pra mim também, que eu também não quero gravar nada com ele. Já emenda tudo. Já foi emendar todo mundo. Ô Ju, e fique claro, assim, se você pensar de novo, se você quiser, no momento que você quiser, a hora que você quiser, se você achar que tem que mudar a medida, eu e o Danilo vamos estar do seu lado. Obrigada, eu sei disso agora, É que eu nunca me abri assim também, né? Nunca tinha entendido isso. Foi isso. O que eu entendi é que ele desceu direitinho pra ver a corda no ensaio, e depois ele desceu tudo fingindo que tava estabanado pra fazer a cena que ele achava que era engraçada. Foi isso que eu entendi. Eu vi e fico mal depois, imaginando o que você tá passando, porque eu vi a cena, ele vai e começa passando a mão no Danilo, aí você chega pra ajudar, ele começa passando a mão em você, aí ele finge que cai no chão, é um completo idiota. Exatamente. Assim, ele chega passando a mão em mim, aí você já entende o seguinte, ó, o tiozão querendo ser engraçado. E pra mim, tava nesse campo, entendeu? Eu não imaginei que tava... Vamos terminar. É verdade, assim, é que eu vou começar primeiro da cena. A cena é muito, muito bizarra, um tipo de humor muito triste.
Você já viu, né, a cena? É um tipo, nossa, que engraçadão. Quer botar? Assim, só pra vocês ficarem um pouco constrangidos. Vamos lá. Isso tá em velocidade normal? O que é isso? Alguém subiu esse vídeo em velocidade 000 coisa. Enfim, ele desce ali de cordinha, ele vai, ele agarra ela brinca de volta, ele vai, agarra o Gentili, sobe nela. É um tipo de humor realmente bobo, né, cara? Faz um coisa lá com ela. Você vê que ela fica incomodada, vai tocar as coisas, e ele fica ali com... É um humor muito de bobo. É um humor muito de bobo. Realmente é um humor muito bobo. É muito triste porque assim, o cara quer fazer uma coisa meio gloriosa, né, dele... Sei lá. Vamos lá, temos mais algum outro tema grande aí do dia, senhor Rafael Almeida? Não muito, Renan Santos, tá um dia bem... Então um dia meio... Já que você é o cara do doutor, Vamos reagir a um videozinho que tá bombando aí. Nem tem áudio, mas isso aqui é Rio de Janeiro, Renan. Olha aí, dois meninos vítima aí da sociedade complicada, né? Viram essa opressora, né? Essa senhora opressora, não tem outro caminho, não tem o que fazer além de roubar o celular dela, né? Lógico, porque estão saindo da escola, Riso? Não é? São estudantes. Olha que legal. São estudantes, né? O que fazer com esses meninos? De acordo com a legislação atual, nada, né? Com a legislação atual, nada. Nada pode acontecer com esses meninos. Uma vez, lá no Rio de Janeiro, eu tava andando lá na Barra, um grupo desses meninos, também menores de idade, tentou roubar meu celular. Eu consegui pegar de volta, mas... né? Se eles fossem detidos, nada aconteceria. Tem que ser muito preso. Tem que realmente derrubar a maioridade penal. Eventualmente até eliminar, para certos casos, o garoto tem 13 anos, matou uma criança de 9, vai preso. Eventualmente prisão perpétua, tá lascado, entendeu? Eu tô falando sério porque assim, em vários lugares isso acontece. Em lugares muito mais civilizados do que essa pocilga aqui. Esse menino que roubou o celular, ele tinha que ir em cana e ficar um bom tempo em cana. Mas ele tem 15, 16 anos. Puta que pariu, né? Teve uma adolescência bem diferente esse aí. Mas ele não pode causar essa violência a essa mulher. Ele não pode. Ponto. Ele não pode. Que ódio. E assim, bem nutridos, voltando da escola, ninguém ali tava precisando comer um pão. Ele precisa comer um pão, tá com fome. Ele não tá com fome. Ele é um vagabundo, ele é um ladrão escroto. Vamos lá, tem mais vídeo aí? Valeu, brigadão. Olha as festinhas antes. Ih, sextou, hein? Abrindo os trabalhos, Riso. Opa, feriador também. Um cara parece que foi detido depois de xingar o Lula. Vamos ver. É só por causa de um vagabundo, ó. Lula, ladrão! Lula, ladrão, para o caramba! Lula, ladrão, sim, é ladrão! Ladrão, vagabundo! Para de roubar o brasileiro! Ele tá roubando meu dinheiro! Prende esse ladrão! Prende! Boa noite, senhor. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Boa noite. Tá tranquilo? É um absurdo, rapaz. Tá certo. Esse cara é um absurdo. Tá certo. Vamos manter calma, rapaz. Vamos manter calma. Fica tranquilo aí. Eu não parei o carro do comboio, não. Não, o senhor não pode. Não jogue com a inverdade. Calma, eu não parei o comboio. Eu saí. Calma. Eu Você saí. quer ir na delegacia da Polícia Federal? Podemos, claro que podemos. Eu parei o carro de quem? De ninguém. Calma. Cidadão não foge, não. Eu não roubei meu país, não. Eu sou contribuinte. Eu trabalho, eu pago meus impostos. Esse cara que viaja tudo com o nosso dinheiro, tá? Esse cara que tá errado, não somos nós, não. Tá? Podemos. A postura do lulismo, ela tá muito nessa linha ultimamente, né? Você diz porque eu fui depor. Ele fala, você quer depor na delegacia? Bom, eu fui depor. O que ele tá passando, eu já sei como é que é. É situação bem complicada do Lula, né? E desses agentes, eu acho que no fundo eles não acreditam no que eles estão fazendo ali. Mandou muito bem esse cara. Na real, mandou bem demais. Que? Mulher que recebeu a dama do tráfico volta ao governo Lula. Érica Meirelles de Oliveira passa a ocupar cargo na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência sob... Uma mulher cuidadosa, diligente, que checa quem ela tá recebendo. Ela recebeu a dama do tráfico, tirou fotinha na maior. Não, olha, reparem assim as imagens no fundo, né? Do ponto de vista das ideias políticas, tá? O que ela defende é delinquência, tá? A agenda política que ela defende considera uma delinquência, tá? Não tô falando que ela é uma delinquente, tô falando que as ideias dela são ideias delinquentes, são ideias horrendas. É bizarro um país ser administrado, mas é assim, aquela coisa, né? Uma massa de dependentes de bolsa votando lá, desesperadamente lá,
vota no meu Lula e bota essa... Nem sabem o que tá botando uma retardada dessas aí. Estou aqui na subprefeitura da Vila Mariana com o nosso prefeito Rafael para fazer uma super operação de reintegração urbana, não é mesmo, Rafa? A gente faz essa operação, né, todos os dias aqui na subprefeitura. Nós fazemos toda a limpeza ali das regiões com alto acúmulo de moradores de rua, né? A nossa equipe daqui da subprefeitura faz todo o trabalho de limpeza e do desfazimento também, casas de papelão que eles montam, toda essa parte de barracas, onde atrapalha o ir e vir das vias da população. Vou começar aqui a operação. Olha a barraca que foi feita aqui na rua Mauro Cardim, né? Faz essa instalação praticamente Mauro Cardimba? Toda semana, todo dia a gente passa aqui pra retirar. Menos de 10 minutos a gente tirou todo mundo, agora tá tudo limpo aqui. Agora, mano, a gente vai seguir pra praça comunitária, um local que tem muitos moradores de rua, tem muita reclamação dos moradores. O espaço que era pra ser de diversão e lazer da família, né? Para o pessoal trazer cachorro aqui, eles acabam tomando conta e transformando isso aqui, né? Um ponto de uso de drogas, um ponto explícito de uso de drogas. Se você mostrar aqui, por exemplo, olha o tanto de lixo que eles fazem. Não, mas aí vem aquele... Eu não vou citar o nome. Aí vem aquele padre que gosta de fuder criança, né? Vamos ser sinceros. Vem aquele padre que gosta de moleque? Não, veja só. A rua é o lugar desses caras. Não é lugar. Morador de rua não tem que morar na rua, porra. Olha a destruição do espaço urbano. As pessoas pagam um IPTU e muito caro. Um IPTU que nem sequer deveria existir. Mas as pessoas pagam um IPTU caro pra quê? Pra isso? Pro poder público permitir isso? É isso? Mas que cacete é esse? O poder público vai... Não, deixa ficar aí. Aí pega, né, um padre que você sabe que gosta, né? Não, veja só, vou rezar aqui. Dá uma sopa aí. E aí cria essa indústria da destruição da cidade. Tomar no cu, cara. Vamos lá. Aqui próprio dela, né? E o direito dessa família, onde tá? Mais um ponto aqui pro pessoal próximo ao viaduto Dante Del Manto, né? Tá os pertences, né? Não tem caráter pessoal, então barraca, colchão, como vocês já viram nas outras operações, tá? A galera de repente pra mim, olha o final. Que fala que isso daqui é dignidade. Primeiro, ninguém merece vir aqui e a população também não merece ver esse lixão. Um lixão. Ai, não, mas o morador... É lixão. Se você não respeita o espaço público da tua cidade e você permite... então beleza. Então bota todo mundo pra fazer sexo no meio da rua, transforma tudo numa cracolândia. Tá certo o Minato e tá certa a Amanda. Eles estão se metendo num vespeiro. Porque eles estão agora, do ponto de vista da administração pública, garantindo que a rua não seja transformada em um lixão. Estão certíssimos. Eu queria pedir palmas pra eles. Palma mesmo, porque assim, isso aí é altamente cancelável e porém altamente corajoso. Uma pedrinha. 10 reais é uma pedra. 20, 25 pedras por dia? 20, 25 pedras por dia? Você já procurou ajuda? Não quer ajuda? Vocês entendem isso? A pessoa craqueira, 20 a 25 pedras por dia, sabe-se lá o que faz debaixo da ponte, destrói o espaço urbano, suja tudo. Quer ajuda? Não quero ajuda. Ela não tem o direito de querer ou não querer ajuda. A internação, nesse caso, é compulsória, porque o dano que ela tá fazendo a si própria não está restrito ao dano que ela faz de autodestruição. Por isso que eu vejo aqueles papos, é o crime sem vítima. Não, a vítima é coletiva. Ela tá causando um dano à sociedade, à cidade que as pessoas moram. E detalhe, essa cidade custa caro pra viver. Pra você morar, pra pagar aluguel aqui, você paga um IPTU do cacete. Você andou, passou 1 quilômetro lá, tá multado. ISS, é imposto a dar com o pau. Aí você anda, tua cidade é um favelão destruído, um lixão como é São Paulo? Não, ela não tem o direito. Não tem, ela não vai fazer isso. Ela tem que ser internada compulsoriamente. Vamos lá. Eu fico assim, eu passo por isso. Deus é amor. Deus não ia gostar aqui. Ninguém morasse embaixo da rua. Deus não fez pra nossa vida. Se precisar, no seu momento, estaremos aqui. Obrigada. Amanda, eu tinha que tirar a porra de mim.
A Amanda é muito boazinha, cara. Não tem que ser no momento dela, não, cara. A gente tem que, pra acabar com essas coisas, a gente vai precisar fazer a internação. A gente vai precisar fazer a internação compulsória mesmo dessas pessoas. Vamos lá. Me siga, Amanda Vettorazzo. Parabéns pra Amanda, parabéns pro Minato. Parabéns, porque é isso. Olha o emporcalhamento que fazem da cidade. E a gente fica achando natural. Não é natural, tampouco tem que ser aceito. Parabéns aí pelo trabalho. Cara, a revolução administrativa que o Rafael Minato tá fazendo nessa região, né? Pense o seguinte, como vai ser depois de um ano? São poucos meses de trabalho, já é o melhor de São Paulo. Em poucos meses de trabalho, já é o melhor de São Paulo. Imagina daqui a um ano. Imagina a cultura que vai ser criada ao redor disso. Tem que trabalhar bem assim. Ele tem que ser o padrão pros outros verem. E é isso que a gente tá começando a mostrar. Veja só o nosso trabalho no executivo também, não apenas no legislativo. Mas a notícia urgente que saiu agora. Hugo Mota. Em diálogo com a deputada Sâmia Bonfim e o líder do PT, Lindbergh Farias, avançamos para o fim da greve de fome do deputado Glauber Braga. Garanto que, após deliberação na CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar. Após este período, as deputadas e os deputados poderão soberanamente decidir sobre o processo. Então, eu disse que vai voltar daqui 60 dias e o Glauber vai sair lá da greve de fome patético que ele tá fazendo, que ele fica tentando ser canonizado. Estão tentando transformar esse idiota num santo. Bizarrices do Brasil. Momento bizarrice do Brasil.